Vamos passar aqui para o noticiário internacional que deu o que falar nas últimas semanas. O Senado aprovou nessa quinta-feira 2 convites para ouvir Celso Amorim e Mauro Vieira, assessor e ministro das Relações Exteriores de Lula, sobre a posição do governo brasileiro em relação à farsa eleitoral na Venezuela. Quer dizer, eu falo do noticiário internacional, mas a gente sempre olha para o mundo com uma perspectiva brasileira, trazendo uma série de elementos nacionais. A Comissão de Relações Exteriores da Casa ainda vai agendar uma data para a realização da audiência. Celso Amorim e Mauro Vieira não são obrigados a comparecer. Os convites foram aprovados de forma simbólica após negociação entre o governo e a oposição. Segundo Renan Calheiros, presidente da CRE, existe um acordo para que Amorim seja ouvido na próxima quinta, dia 15. O assessor especial de Lula, aquele do Itamaraty paralelo, como a gente chama, esteve na Venezuela para acompanhar a farsa eleitoral que decretou o ditador Nicolás Maduro como vencedor do pleito. Obviamente, o Amorim não usa esses termos, mas a gente aqui usa os termos que correspondem à realidade. É o dever jornalístico. Os políticos muitas vezes encobrem a realidade com eufemismos. Aliás, a gente tem que criar uma vinheta, viu, Robson? Eu pensei nisso hoje, que é a tecla SAP do lenga-lenga. Vamos fazer a tecla SAP do lenga-lenga aqui nesse programa, porque toda manipulação começa na linguagem. E aqui, o Papo Antagonista, assim como o Antagonista e a Cruzoé, a gente desfaz esses truques retóricos, trazendo de volta a expressão para a sua correspondência no mundo real. E mesmo com a falta de transparência na divulgação dos resultados pelo CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, instrumentalizado pelo Maduro, Celso Amorim afirmou na semana passada que a oposição venezuelana não consegue provar a derrota do ditador. Duda, como a gente vai ver daqui a pouco, essa derrota, essa verificação, ela foi feita pelo Centro Carter, por organismos internacionais, por veículos estrangeiros. A gente já tinha citado alguns ontem, hoje se avolumaram aí mais ainda. O Celso Amorim está nesse negacionismo. Há uma expectativa, você colocou, para uma nota conjunta aí de vários países, incluindo o Brasil, daqui a pouco. O que está acontecendo é uma grande pressão internacional muito bem feita, bem-vinda. Depois, evidentemente, isso a gente poderia fazer um juízo aqui, um debate de muita leniência, de muita complacência, mas uma pressão que pode fazer com que o Brasil seja constrangido, no bom sentido, impelido a eventualmente fazer algo mais próximo do certo. Se não houvesse essa pressão, o Brasil nem sequer teria, eu não digo cobrado, mas falado assim que era importante exibir as atas. Como chegou a fazer, ele foi o máximo que fez dentro daquele mínimo todo. Diga, Duda. Felipe, a gente vai saber a última posição do governo brasileiro, porque acabou de sair a nota que o Brasil fez junto com a Colômbia e o México. Nossa equipe lá está trabalhando isso, vamos ver se a gente consegue pôr isso no ar logo mais. Sobre a convocação do Senado, está super certo o Senado de fazer isso, ainda que a política externa seja uma atribuição da presidência, né? O Itamaraty segue tudo o que o Lula ou outro presidente que tiver ali a mandar, né? Mas o Senado, o Brasil constitucionalmente tem ali algumas obrigações, né? De defender a democracia. Esse governo estava querendo, por exemplo, trazer a Venezuela para o Mercosul. Então, o Senado tem que pegar e criticar, né? Qual que é a nossa intenção lá fora? A gente vai começar a apoiar ditaduras, a esconder fatos. E aí eu acho que realmente eles têm um papel importante, até porque isso é um tema de debate na sociedade brasileira e que está agora muito importante nesses meses antes das eleições municipais. Temos vários candidatos aí, petistas ou de partidos da órbita do PT, como o PSOL, que estão tendo que responder perguntas relacionadas à Venezuela. Por exemplo, se eles consideram a Venezuela uma ditadura. Essa é a pergunta mais básica que todo mundo está ouvindo agora. E isso está sendo feito porque isso importa para o eleitorado. Muito bem, produção me avisa quando puder colocar na tela, então já pode, acabou de sair essa nota, esse programa é feito em tempo real e a gente vai ler aqui ao vivo para ver se houve alguma subida de tom, porque eram os países que estavam com o tom mais baixinho.
Os ministros das Relações Exteriores de Brasil, Colômbia e México, por mandato de seus respectivos presidentes, reuniram-se de maneira virtual no dia de ontem, 7 de agosto de 2024, para continuar dialogando sobre a situação atual na Venezuela. Consideram fundamental a apresentação pelo CNE da Venezuela dos resultados das eleições presidenciais de 28 de julho, desagregados por mesa de votação. Ao tomarem nota da ação iniciada perante o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, o TSJ, sobre o processo eleitoral, partem da premissa de que o CNE é o órgão a que corresponde, por mandato legal, a divulgação transparente dos resultados eleitorais. Reafirmam a conveniência de que se permita a verificação imparcial dos resultados, respeitando o princípio fundamental da soberania popular. Ademais, reiteram o chamado aos atores políticos e sociais do país para que exerçam a máxima cautela e moderação em manifestações e eventos públicos e as forças de segurança do país para que garantam o pleno exercício desse direito democrático dentro dos limites da lei. O respeito aos direitos humanos deve prevalecer em qualquer circunstância. Continua. Expressando uma vez mais seu respeito à soberania e vontade do povo venezuelano, anunciam que continuarão a manter conversas de alto nível e enfatizam sua convicção e confiança de que as soluções da situação atual devem surgir da Venezuela. Nesse sentido, reiteram sua disposição de apoiar os esforços de diálogo e busca de entendimentos que contribuam à estabilidade política e à democracia no país. Deixa na tela, produção. Deixa na tela que eu vou voltar aqui a alguns trechos. Como eu vi dizendo, antes de sair essa nota, há toda uma pressão internacional pela divulgação das atas. Ficou absolutamente constrangedor, mesmo que para países que têm conexões históricas com o regime do Nicolás Maduro, não defender, se defendem retoricamente a democracia em seus países, a exibição das atas, porque isso é o mínimo, isso é o mais óbvio, é o evidente. Então eles estão aí dizendo que é importante exibir as atas. Agora dizem, cheio de dedos, dizem, falando que é importante que exerçam a máxima cautela e moderação em manifestações e eventos públicos, etc. E não fazem qualquer crítica incisiva, qualquer tipo de condenação ao fato de que a ditadura esconde as atas eleitorais há 10 dias. E eu vou mostrar o vídeo, pode voltar aqui para a tela, produção. Daqui a pouco, da promessa feita pelo Elvis Amoroso, o presidente do CNE da Venezuela, apaniguado do Maduro, de que nas próximas horas haveria exatamente isso que os países estão pedindo agora. Brasil, Colômbia e México, a publicação no site do CNE das atas mesa por mesa, esse resultado desagregado ao qual estão se referindo. Então, Duda, pelo menos eles estão demandando que sejam exibidas as atas. Só que as atas foram exibidas pela oposição, mais de 80% das atas. A oposição está hoje o dia inteiro nas redes sociais reforçando isso, colocando os links, colocando fotos, colocando vídeos. Já tem edições especiais de vídeos sobre todo esse processo, como aconteceu. Aí vem uma câmera de cima mostrando as atas. Elas foram disponibilizadas para esses organismos internacionais. A Maria Corina Machado deu entrevista para um jornal brasileiro dizendo que o governo brasileiro pode ter acesso. E o Celso Amorim foi para a televisão ontem para dizer assim, não vou entrar nessa questão, condena um, condena outro, só tem a ditadura a ser condenada nesse momento. E falou que não confia nas atas divulgadas, nas atas da oposição, ou divulgadas pela oposição. São as atas eleitorais, são as atas que são os documentos produzidos pelo próprio CNE, só que o CNE depois escondeu tudo e proclamou o resultado, porque assim, evidentemente, não há menor necessidade de se comprovar exatamente quem ganhou, qual é o número de votos de cada um. Bom, Felipe, eu concordo com você que pelo menos estão pedindo a divulgação das atas, né? É o mínimo. Agora, eu também acho, Felipe, que esse tempo já passou. Não dá para ficar mais esperando, achando que o Maduro vai divulgar essas atas. Não divulgou agora, até agora, porque sabe que se divulgar vai ficar evidente que ele perdeu. Né? Então o Brasil já deveria estar no passo seguinte. O passo seguinte é dizer, olha, essa eleição foi uma fraude e dizer que reconhece as atas que foram divulgadas pela oposição. Então ainda tem um atraso aí e nisso o Maduro está ganhando tempo. Então eu acho que essa questão de esperar, de ficar pedindo as atas já não faz mais sentido. Outra coisa que eu achei aí que eu acho que é meio negativa, eu acho que não faz o menor sentido
ficar pedindo para os venezuelanos terem cautela nas manifestações, né? É um direito dos venezuelanos irem para a rua se manifestar. E eles estão sendo presos, torturados, não porque exerceram um direito que eles têm, né? Estão sendo presos e torturados porque essa é uma ditadura truculenta que não respeita direitos humanos. Então eu acho que se a gente defende uma democracia, e nós somos uma democracia, nós defendemos as democracias, né? Então não faz o menor sentido falar para as pessoas não exercerem os seus direitos, né? Agora, eu acho que tem alguns pontos assim, não vou dizer positivos, mas 1 milímetro ali que melhorou. Pelo menos estão falando em direitos humanos, né? Em respeito aos direitos humanos. Isso, no comunicado anterior, nem aparecia, né? Ainda que poderiam ter falado mais, poderiam ter falado que já tem 1.200 presos, entre eles mais de 100 adolescentes, 5 indígenas, enfim. Foram apontados 17 assassinatos naquela reunião da Organização dos Estados Americanos. Então, vou até resgatar a frase a qual o Duda está se referindo. O respeito aos direitos humanos deve prevalecer em qualquer circunstância. Vejam como é chapa branca essa nota. A gente viu ontem o Gabriel Boric, presidente do Chile, condenando a violação, as graves violações dos direitos humanos. Lembro bem da expressão porque sou eu que estou legendando em português esses vídeos que a gente exibe aqui no Papo Antagonista. E aqui existe essa diferença de perspectiva. Em vez de condenar a violação que já está acontecendo, acontece há mais de uma década no regime venezuelano. Até a Mônica Moura, na sua delação, estava lá falando que em 2011, 2012, o governo chavista já estava prendendo opositor. Então a situação estava caótica na Venezuela. Só que nos últimos 10 dias, a repressão aumentou. E você tem já evidência, você tem vídeos publicados dos sequestros, como chamam os opositores, que são essas detenções arbitrárias, autoritárias, por parte da guarda da ditadura, dos opositores. O Fred Superlano. Superlano e a Maria Oropesa, que nós mostramos ontem aqui, aliás eu fiz um documentário, daqui a pouco vou falar a respeito, foram presos e a prisão foi filmada. Foi filmada. Na TV, o Celso Amorim veio dizer que ele não estava informado a respeito. Quer dizer, ilustrando aquilo que eu tinha dito no Papo Antagonista. Lembrando as frases do Lula, quando foi questionado sobre a cassação dos direitos políticos da Maria Corina, não estou informado a respeito disso. Quando surge um questionamento sobre um elemento negativo da ditadura aliada, eles falam, não estou informado, que é para não precisar, naquela ocasião, responder, comentar qualquer coisa. Aí você adia, vai empurrando com a barriga. É isso que eles estão fazendo. 10 dias depois da porta arrombada, você dizer, olha, tem que consertar a porta, tem que consertar a porta. Cadê o rechaço? Cadê a condenação? Cadê a crítica? Não tem. E tudo se faz em nome da diplomacia e se é defendido em outras emissoras de TV por analistas, falando, não, muito importante esse papel diplomático, etc. Ora, o Lula se colocou aí como mediador da guerra da Rússia contra a Ucrânia, não apresentou resultado nenhum. É um mediador pró-Putin. Na guerra da faixa de Gaza, que é a reação militar de Israel ao terrorismo do Hamas, e visto com simpatia por líderes do Hamas, enquanto demoniza Israel. Também não teve resultado algum. E agora se coloca como mediador e 10 dias se passaram, também não tem resultado. Mas é sempre em nome da diplomacia. Confia. Então, olha, está sendo impelido a falar um pouquinho dentro daquele mínimo de um aliado histórico. Felipe, se não me engano, fala ali na nota de direitos humanos, mas não diz quem é que está violando os direitos humanos, né? Não sei se pode colocar a nota de novo. Isso, é exatamente isso. O respeito aos direitos humanos deve prevalecer em qualquer circunstância. Você não sabe quem que está... Exatamente, não tem uma... Quem é que está violando? Não fica claro, perfeita a observação. É sempre assim, pode ser a oposição também. E afinal, a oposição tem que se conter, tem que se manifestar, mas olha, pouquinho, não vai muito pra rua não, e tal, assim, não, pega mal ali pro nosso amigo. E aí um outro milímetro ali que eles avançaram, que também foi positivo, é dizer que cabe ao Conselho Nacional Eleitoral divulgar o resultado, né? Isso é importante, porque o Conselho Nacional Eleitoral não terminou de fazer a contagem, né? Não entregou as atas, parou o trabalho no meio, e aí o Maduro entrou com um recurso no Tribunal Supremo de Justiça, achando que
pedindo ali, né, que a justiça, que é toda controlada por ele, pegue e faça uma análise e dê um resultado, né, avalie o resultado que foi dado. E aí o que esse comunicado parece estar dizendo é, olha, isso não é um trabalho do TSJ, isso é um trabalho do Conselho Nacional Eleitoral. E isso faz todo sentido, porque realmente o TSJ não tem nenhuma atribuição de ficar contando voto, de pedir. O que eles fizeram nos últimos dias foi convocar todos os líderes de partidos para ir lá e levar as evidências do resultado das atas, que não faz o menor sentido, né? Então isso aí vou dizer, é um outro milímetro ali que avançou nesse comunicado agora. Aliás, eu fiz até uma enquete que eu acabei esquecendo de publicar no X, qualquer hora eu vou publicar. E eu faço aqui para o pessoal, inclusive, responder no chat, no nosso canal. O que você acha que vai acontecer? O Maduro vai manter a ditadura sem divulgar as atas e o Lula e o Celso Amorim seguirão enrolando? Essa é a opção 1. A opção 2, o Maduro vai divulgar atas falsificadas e o Lula e o Celso Amorim vão fingir que ele provou a vitória? Essa é a opção 2. E a opção 3 é Maduro vai divulgar as atas falsificadas e o Lula e o Celso Amorim apontarão a fraude. Eles vão, aí empurrados pela pressão internacional, acabar fazendo algo mais próximo daquilo que é certo. Então vocês podem votar aí nas opções 1, 2 e 3, eventualmente colocar outra em cima da mesa. O fato é que o Maduro vai ganhando tempo para falsificar essas atas. Vamos ver se ele vai conseguir fazer aí esse trabalho, se ele tem algum interesse. Aparentemente, ele não está disposto a divulgar porque sabe que perdeu, e esses governos que estão soltando essa notinha, eles têm possibilidade de conferir as atas divulgadas pela oposição. A chefe da seção de observação do Centro Carter, na Venezuela, Jenny Lincoln, afirmou à agência AFP que Edmundo Gonçalves venceu o ditador Nicolás Maduro na votação de 28 de julho. Ela disse que não há evidências de que o sistema eleitoral venezuelano tenha sido alvo de um ataque hacker, como alegou o CNE da Venezuela. E que não há evidência, a gente está apontando desde o começo também. Jenny Lincoln destacou que a transmissão de dados de votação é feita por linhas telefônicas e telefones via satélite e não por computador, acrescentando que dados não foram perdidos. O Duda Teixeira tem repetido isso diariamente aqui no Papo Antagonista. E a chefe da missão de observação do Centro Carter criticou o CNE. Abro aspas. Olha a diferença. A grande irregularidade do dia da eleição foi a falta de transparência do CNE e o flagrante desrespeito às suas regras do jogo em termos de produzir o verdadeiro voto do povo venezuelano. Fecho aspas. Aliás, vou até aproveitar esse momento porque a gente selecionou alguns trechos, mas eu li as reportagens originais, as declarações sobre a AFP, e a Jenny Lincoln, ela citou, olha, o CNE disse que nas próximas horas iria divulgar essas atas, na noite que anunciou o resultado, na madrugada ali de segunda-feira, 29. E eu resgatei esse vídeo para mostrar para vocês que eles prometeram e não cumpriram. Já são 10 dias. Pode soltar, produção. En las próximas horas estarán disponibles en la página web del Consejo Nacional Electoral los resultados mesa por mesa, tal como históricamente se ha hecho gracias al sistema automatizado de votación. Tá aí, prometeu, e cadê o cumprimento da promessa? E os governos estão aí, Brasil, México, Colômbia, apresenta, vai e tal, tem que apresentar, é fundamental, quanta paciência, né? A oposição venezuelana publicou os registros de votação em um site para mostrar que Edmundo Gonçalves derrotou o ditador com 67% dos votos. E o CNE tinha alegado que o Maduro venceu com 52% dos votos, repito, sem divulgar as atas. O chanceler da Venezuela, Ivan Gil, reagiu no X às declarações da Jenny Lincoln e atacou o Centro Carter. Abro aspas para o chanceler do Maduro. É o Maduro do Maduro, né? Porque o Maduro era o chanceler de Hugo Chávez, aquele que pagava em dinheiro vivo para os então marqueteiros do PT que estavam lá fazendo a campanha chavista. Ele disse o seguinte: todo o trabalho e prestígio que o presidente Jimmy Carter acumulou é jogado no lixo por essa funcionária do Departamento de Estado. A senhora Jenny Lincoln mente descaradamente, nenhuma de suas palavras corresponde à realidade ou legalidade venezuelana. É uma pena colocar essa instituição no plano do golpe de Estado, apoiando a execução dos crimes eleitorais mais flagrantes que vimos na era republicana da Venezuela cometidos pelas hordas fascistas. Eles não vão voltar. Fecho aspas. Olha, é muito evidente o alinhamento
da retórica do chanceler com a do Maduro, que a gente tem demonstrado em vídeos ao longo dessa semana, no Papo Antagonista, da semana passada também. Eles não vão aos fatos objetivos, ele não vai às atas, ele não responde, ele só ataca, só demoniza. É o que o Maduro vem fazendo todos os dias. E a jornalista venezuelana Andreina Flores entrou na treta e rebateu o ministro do Maduro. Abro aspas. O convite para o Centro Carter, o Carter Center, como observador eleitoral, veio diretamente do governo que o senhor representa, senhor Gil. Por que não respeitar as conclusões do seu trabalho? Por que não são favoráveis a Maduro? O Centro Carter só é bom quando favorece as suas tendências políticas? Fico feliz que se refira aos crimes eleitorais, porque depois posso colocar várias questões. Por que o CNE não apresentou as atas e os resultados tabela a tabela? Não há até agora nenhuma tabulação de números que comprove a suposta reeleição de Maduro. Por que é que o CNS recusou a auditar o sistema de transmissão para verificar se foi pirateado? Deveríamos simplesmente acreditar na palavra do CNE? Como diz Puskás, o Eugenio González Martínez, votar não é um ato de fé. Você tem que mostrar a caixa. Onde está? Fecha aspas. Duda, a gente mostrou aqui o Maduro citando Jesus Cristo, né, com toda a sua profanação, todo o seu sacrilégio, para dizer que a maioria acreditou e que ele diz com Jesus, bem-aventurados aqueles que creram sem ver. Então, assim, para ele é satisfatória a palavra dele. Se ele disse, está falado e acabou. Pois é, né? Ele cometeu essa blasfêmia, né? E agora está indo atacando o Centro Carter, que, como a Andreina falou, foi convidado, né, pelo governo. E isso era aquele momento do ano passado em que conseguiu-se fazer um acordo entre a ditadura e a oposição de fazer uma eleição que seria minimamente limpa, com urnas auditáveis, elas foram auditáveis, e com observadores internacionais independentes. E isso, a oposição aceitou isso que foi combinado e queria muito a presença de todos os observadores internacionais possíveis na eleição, porque isso era uma garantia de que depois o resultado seria reconhecido ou avalizado por essas organizações, né? A União Europeia foi desconvidada e só tivemos no final o Centro Carter e a ONU. Até o TSE, que disse que ia, depois acabou desistindo porque o Maduro acabou atacando as eleições brasileiras. Mas essa crítica agora, essa raiva contra os observadores internacionais tem um pouco a ver com isso, né? Quer dizer, o Maduro, no fim, ele acabou aceitando um acordo que acabou revelando essa fraude para o mundo inteiro. E aí ele está furioso com isso e está partindo para cima do Centro Carter. E o PGR da Venezuela anunciou a abertura de uma investigação criminal sobre os editores do site em que a oposição publicou as atas de votação para provar que Edmundo Gonçalves derrotou Maduro. Quer dizer, você tem que na verdade, você vota, aí você ganha, a ditadura proclama o resultado contrário àquilo que aconteceu e você tem que ficar lá caladinho. Você ganha, não pode ter ali o bônus da vitória, não pode reclamar, e se você ousar divulgar a verdade em algum lugar, até a plataforma de divulgação vai virar alvo de retaliação do regime. O procurador-geral chavista Tarek William Saab fez o comunicado no X, abro aspas. O Ministério Público da Venezuela informa que, como consequência da publicação irresponsável e temerária no site, vocês vejam que nunca vem com argumentos, parêntese meu, em que se publicam documentos falsos com os quais se pretende usurpar as funções do CNE, decidiu-se abrir uma investigação criminal contra os responsáveis pela publicação e manutenção da referida página, pelos delitos de usurpação de funções, falsificação de documentos públicos, instigação à desobediência às leis, crimes cibernéticos, associação e conspiração. Fecho aspas. É um método que às vezes acontece de uma maneira não tão extremada aqui no Brasil. Quer dizer, as pessoas se arrogam a autoridade simplesmente por ocuparem determinados cargos, como se elas não tivessem que prestar contas a respeito daquilo que elas estão fazendo. Então, assim, se o CNE proclamou o resultado, é porque esse é o resultado, você não precisa provar nada. Se você questiona o resultado de um órgão público, então você está traindo a pátria, você tem que ser investigado.
Não basta que você controle os órgãos públicos, que você instrumentalize, que você seja esse polvo, como é o ditador Maduro, com braços nas corporações, nos tribunais e nos órgãos de fiscalização e controle. Toda a retaliação vem absolutamente infundada. Não tem palavra que corresponda a elementos do mundo real. É simplesmente a condenação do abuso de se indignar, né, na visão da ditadura, com aquilo que as autoridades do regime do Maduro dizem que aconteceu, mesmo que os fatos mostrem o contrário, Duda. E esse sistema que a oposição fez e que divulgou as atas, que agora está sendo aí criticado, acusado pelo governo, foi aprovado, verificado por veículos de imprensa, pela Associated Press, por pesquisadores, especialistas em democracia do mundo inteiro, que há 2 dias publicaram uma carta falando exatamente isso. Então, enfim, essa é a hora de um governo brasileiro aceitar essa realidade. Teve alguém que falou assim, olha, o governo brasileiro, acho que foi o Jorge Tuto Quiroga, né, o ex-presidente boliviano, falou assim, olha, o governo brasileiro tem lá assessor, gente que pode pegar e fazer esse trabalho, né? Claro. Então, vai lá, verifica e dá a sua opinião, né? Mas eles não querem. Eles nunca estão demorando aí para aceitar a realidade. E querem deixar uma margem para o Maduro poder apresentar alguma coisa, vai que cola, né? Eventualmente, e consegue manter aquele regime aliado, onde houve o compartilhamento de empreiteiras, de marqueteiros, onde o dinheiro do povo brasileiro foi investido por meio de empréstimos do BNDES. Eu lembrei toda essa história já aqui no programa algumas vezes, em resumões, mas no mini documentário que eu acabei fazendo sobre todos esses vídeos que eu já mostrei aqui e vários outros que eu consegui resgatar, tá? Eu já coloquei no meu X, no ex-Twitter mais cedo, só que a gente vai subir aqui no canal de YouTube de O Antagonista com o título Por que Lula apoia Maduro? A gente vai subir como se fosse um corte desse programa, não vai dar tempo de exibir hoje. São 15 minutos só de vídeos históricos do Chaves, do Maduro, da Mônica Moura, do Emílio Odebrecht, do próprio Lula, as mensagens que ele mandava e vários outros ali, inclusive de parlamentares. Vale a pena assistir, vai ficar disponível no canal. Quem acompanha esse programa e quer mostrar para pessoas que não acompanham tanto o noticiário, para terem a dimensão a respeito desse tema, manda o link desse mini documentário de 15 minutos, Por que Lula apoia Maduro.